Que partido é esse? Chefes do tráfico dizendo que o Partido dos Trabalhadores era o único, só ele tem esse título. É o único que tinha um diálogo cabuloso com as facções criminosas. É isso que as vereadoras do PT vão aplaudir aqui na sessão solene do PT. Este ano, o Partido dos Trabalhadores celebrou 45 anos de fundação e a Câmara dos Deputados realizou uma sessão solene para homenagear a legenda. Mas enquanto o PT era exaltado em Brasília, na Câmara Municipal de Fortaleza, os petistas tiveram que ouvir duas vereadoras da oposição, Bela e Priscila Costa, que decidiram confrontar a narrativa oficial e expor duras verdades sobre o legado do PT sob o comando de Lula. Foi um verdadeiro baque político. As parlamentares não apenas desafiaram os petistas, como também desmontaram, ponto a ponto, as tentativas de enaltecer um partido que coleciona escândalos de corrupção, contradições e promessas não cumpridas. Com coragem e argumentos irrefutáveis, as vereadoras não se limitaram a criticar. Elas trouxeram à tona dados, exemplos concretos e uma retórica afiada que ressoou naquela sala. Para os petistas presentes, foi uma experiência inédita. Nunca haviam enfrentado uma surra verbal tão contundente, vinda de duas mulheres aguerridas, preparadas e determinadas a defender os interesses da população contra o peso de um partido que insiste em se perpetuar no poder. Confira as falas das vereadoras, que estão provando que, apesar das ameaças, a oposição ainda tem voz, força e capacidade de enfrentar os gigantes da política corrupta desse país. Porque eles sabem que vão perder a eleição no Ceará. Eles sabem que o Lula será reeleito presidente do Brasil, porque a gente está mudando a realidade do país. Queria concordar com o vereador do PT. Realmente o Lula está mudando o Brasil para pior. Para pior, eu nunca vi o brasileiro não ter acesso ao cafezinho. E infelizmente a gente já está nessa Por que situação. Que o PL votou contra... A gente também está com inflação de 8%. Só fazer uma pergunta, vereador. Por que o PL votou... Eu queria resguardar meu tempo. E pedir o respeito dos vereadores à palavra. A gente também tem o arroz subindo, diesel subindo, gasolina subindo, está tudo subindo, ele realmente está mudando tudo. Mas eu subo aqui hoje não para discutir isso, mas para falar do requerimento em questão, que é o requerimento 132, que propõe a realização de uma sessão solene para homenagear os 45 anos do PT. E o que eu quero perguntar para vocês e para o povo de Fortaleza é: o que a gente tem que homenagear? O que é que a gente tem que comemorar? O que esse partido tem feito? Porque, assim, por mais que ele tenha nascido com a promessa de representar o povo, de representar os trabalhadores, a gente sabe que não é isso que acontece. Basta a gente ver o imposto sindical, que o Lula está tentando a todo custo botar de volta, e esse imposto rouba de todo trabalhador, todo mês, um dia inteiro de trabalho. Basta a gente ver também a institucionalização da corrupção, que foi nos governos petistas. Os escândalos absurdos que revelaram o loteamento do Brasil, que o governo do PT fez. As instituições aparelhadas, os saques recorrentes dos cofres públicos. Isso não é motivo para a gente comemorar. Os números são muito claros, os escândalos que envolveram o PT não foram pontuais, não foram pequenos, foram operações gigantescas, muito bem organizadas. Então vamos aos fatos. Mensalão em 2005, esquema de compra de votos no Congresso Nacional com rombo estimado em 101 milhões. Petrolão em 2014, esquema de desvio bilionário da Petrobras para financiar o PT e seus aliados, com prejuízo de 42 bilhões. BNDES e financiamentos internacionais, obras financiadas com dinheiro do povo brasileiro para as ditaduras amigas, mas é muito bonito falar que defende a democracia, que é um partido democrata e está apoiando ditadura. Vocês mandaram só para Porto de Mariel, em Cuba, 2,3 bilhões. Será que o Brasil não tinha nada para melhorar, nada para ser investido? A gente estava perfeito para ajudar a ditadura vizinha? Correios, Banco do Brasil, Eletrobras, várias estatais, todas alvos de esquema de corrupção nos governos petistas, resultando em rombos gigantescos para os nossos cofres. Assim, é desse jeito que o PT cuida de quem trabalha, roubando. E a gente vai homenagear esse partido?
E foi por isso que eu pedi a votação nominal, para que o fortalezense possa ver em casa quem é que quer homenagear esse partido. E é por isso que eu estou falando aqui agora, para que eles possam entender que não existe motivo para a gente homenagear esse partido. Agora, a gente vai celebrar o quê? A fome? A gente vai celebrar o quê? A inflação dos alimentos? A irresponsabilidade econômica que a gente está vendo? A gente não tem o que homenagear, não tem o que celebrar realmente. E enquanto eu estiver aqui nessa casa, eu vou votar contra tudo que homenagear esse partido que, na minha concepção, é nefasto e maligno. E não só por tudo que vocês deixaram, mas também por tudo que vocês causaram ao povo, todo o sofrimento. É muito difícil a gente andar na rua hoje, entrar no mercado e ver o que o povo sofre por conta do desastre, dos desgovernos de vocês, desse desgoverno agora, do Lula, do ministro Haddad da Economia e do prefeito Evandro. Era o Ceará 4 vezes mais forte, com prefeito, presidente, ministro, governador, deputados, mas não é isso que a gente tem visto. Mensalão e o Petrolão a gente nunca vai esquecer. E eu queria só fazer uma analogia. Estão usando por aí, o Brasil é dos brasileiros. Realmente era o que a gente queria que fosse. Mas, infelizmente, não é o que a gente está vendo. Lula, devolve o Brasil para os brasileiros, volta para a cadeia. Obrigada, presidente. Estamos tratando aqui. Aqui nós estamos votando pela autorização de se realizar na Câmara dos Vereadores uma sessão solene em homenagem ao que seria a fundação de 45 anos do PT. Gente, eu quero lembrar que nós estamos presos à lei dentro dessa casa. E a lei está no texto. E o texto diz, vereador Tony, que a sessão é solene. Vamos ao dicionário, queridos colegas, entender o que significa a palavra solene. Professora Adriana, professora. Solene significa majestoso. Significa infundir respeito, suntuoso. E aqui estão pedindo para fazer uma sessão solene para trazer respeito e ideias de majestade e suntuosidade ao Partido dos Trabalhadores. Então eu fui procurar o que o Partido dos Trabalhadores tem de suntuoso. Porque de majestoso não encontrei nada. De respeito, muito menos. Mas tenho que tirar o chapéu para a palavra suntuoso. Porque a desgraça e o rombo que o Partido dos Trabalhadores causou à nação brasileira é um rombo suntuoso. Eu poderia começar sobre a marca que o Partido dos Trabalhadores trouxe para o Brasil, que o planeta conhece. É a marca do maior escândalo de corrupção da história do planeta. O Petrolão, de autoria do Partido dos Trabalhadores, foi o maior escândalo de corrupção da história da humanidade. Eu poderia trazer também um reconhecimento que só o PT tem. O reconhecimento de nós termos registrados na imprensa nacional chefes do tráfico dizendo que o Partido dos Trabalhadores era o único, só ele tem esse título. É o único que tinha um diálogo cabuloso com as facções criminosas. Eu queria trazer também outro título único do Partido dos Trabalhadores. Em toda a história da nação brasileira, apenas um líder na nossa história ganhou da diplomacia internacional o título de persona non grata. Eu estou falando de Lula, o líder do país dos trabalhadores, do Partido dos Trabalhadores. Então é inquestionável que tem títulos únicos que só o PT tem. A gente pode falar de outra suntuosidade do Partido dos Trabalhadores. E eu quero falar sobre os recordes. Eu poderia falar dos 45 anos, mas vamos falar só de 2023, porque eu só tenho 2 minutos. Vamos falar só do último ano, do último ano de 2024. Vamos falar melhor, só desse terceiro governo de Lula. Falaremos. O Partido dos Trabalhadores tem um recorde.
O maior rombo das empresas estatais da história brasileira. Um buraco de 7,4 bilhões, o maior da história. O Partido dos Trabalhadores tem outro recorde. É isso que a gente vai celebrar aqui na casa, chamando de solene. O maior recorde do rombo nas contas públicas. 1,1 trilhão, o maior da história. O Partido dos Trabalhadores, vejam só, pessoal, porque eu estou achando vocês muito caladinhos. O Partido dos Trabalhadores tem o maior recorde da desgraça do meio ambiente. O recorde de queimadas nos últimos 14 anos. É isso que o pessoal quer aplaudir na sessão solene, em homenagem à fundação do PT aqui nessa casa. O recorde de mortes por dengue. 6.000 pessoas, mas isso não é genocídio. Claro, esse genocídio eles querem comemorar em sessão solene. Tem outro recorde que só o PT tem. Vamos falar de recorde de 2023? Em 2023, o maior número de feminicídio desde 2015. É isso que as vereadoras do PT vão aplaudir aqui na sessão solene do PT. O sangue de mulheres assassinadas na nação brasileira. Isso é solene. Conclui, vereadora. Isso é uma ofensa a cada uma de nós, mulheres. Essa sessão é uma sessão ofensiva, vereador Adail. Eu poderia também falar do recorde de mortes infantis indígenas. Mais de 1.040 óbitos de crianças indígenas, um crescimento de 24%. Que partido é esse? Um aumento de 24% da morte de crianças. E a gente vai usar a nossa casa para chamar isso de solene? Para concluir, vereador. Morte de crianças. Vereador, no dia que a gente criar a sessão do escárnio, a gente aprova uma sessão do escárnio para celebrar 45 anos de fundação do Partido dos Trabalhadores. Muito obrigada. As vereadoras deram uma verdadeira surra nos petistas que controlam Fortaleza, uma das capitais mais belas e também mais violentas do país. Mas não poderia ser diferente. O Estado é governado pelo PT há décadas.